Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O resultado do orgulho é a destruição. Amados, eu quero ler com vocês Provérbios 16, 18, que está escrito assim: O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Amados, é tão importante nós entendermos essa questão do orgulho, porque esse talvez seja uma das principais características da natureza humana caída, corrompida. Por quê? Porque foi o orgulho que tomou conta do coração de Lúcifer para que ele caísse e então se tornasse Satanás. E através desse orgulho foi que ele incitou, tentou os seres humanos, ali na pessoa de Adão e Eva. Ele tentou e infelizmente conseguiu colocar ali de uma forma que o orgulho ficasse mascarado. Quando ele oferece para Eva, ele diz assim: olha, não é bem assim, não é bem o que Deus falou com vocês que vai acontecer. Eu tô falando aqui na minha linguagem, tá, amados? Não é bem assim que vai acontecer. Vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Na realidade, Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como ele. Vocês serão iguais a ele. Ou seja, a oferta que ele fez, que o diabo fez para Adão e Eva, foi o quê? Se tornar como Deus. Era o que estava no coração dele. Ele, na verdade, queria estar num trono acima do trono de Deus. Você pode ler sobre a queda de Satanás quando nós lemos o texto de Isaías capítulo 14, de Ezequiel capítulo 28. Ali fica muito claro o coração orgulhoso e soberbo do diabo. E foi desse mesmo jeito, com esse engano, que ele veio e tentou a humanidade, para que a humanidade caísse no mesmo pecado, que é o orgulho. O que é o orgulho? O que caracteriza o orgulho? A justiça própria, a independência. Essa é a característica de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso sempre se exalta de si mesmo, das suas qualidades, do seu poder, da sua capacidade, né? Um coração altivo, um coração soberbo, orgulhoso, ele sempre vai se exaltar. E é um coração que quer o quê? Independência, ele não quer depender de ninguém. O orgulhoso, ele não consegue viver relacionamentos interpessoais. O orgulhoso, ele se isola. O orgulhoso, ele não quer depender de ninguém, muito menos de Deus. Então, por que o Senhor ministrou meu coração a respeito disso para trazer essa mensagem sobre o orgulho, amados? Quando nós vamos para a carta para a igreja de Laodiceia, é a última carta para as igrejas, ali na descrição das cartas para as igrejas do Apocalipse, Laodiceia se encontra ali a última carta. Vem a carta para a igreja de Filadélfia, depois vem a carta para a igreja de Laodiceia. E Laodiceia é uma igreja caracterizada pelo orgulho. Por quê? Porque empinou o nariz e olhou para si mesmo e disse: eu tenho tudo, eu conquistei tudo, pronto, agora eu não preciso de mais nada. Então, é uma igreja que se exalta. Veja que quando você lê lá em Apocalipse capítulo 3, é uma carta que foi escrita para um líder de uma igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, ou seja, para um pastor, falando da característica daquela igreja, da característica tanto da liderança quanto da igreja, porque a igreja em si, acaba se amoldando, vamos dizer assim, ao estilo da liderança, a forma da liderança. Então, nós vemos ali, amados,
Não sempre, tá, amados? Quando nós lemos, fazer um adendo aqui, nós devemos nos amoldar a Cristo. Então, sempre o nosso alvo é Cristo Jesus, né? Mas normalmente o que que acontece? Nós olhamos para uma comunidade, ela é o reflexo da liderança. Normalmente acontece isso. Uma liderança saudável, uma comunidade saudável. Uma liderança doente, uma comunidade doente. Normalmente acontece assim. E nós vemos isso nas cartas para as igrejas do Apocalipse. Todas as cartas foi para o anjo da igreja de tal lugar. O anjo, né? O anjo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Filadélfia, o anjo da igreja de Tiatira. E mesmo em lugares em que existe uma liderança corrompida, nós podemos ver pessoas que não se corromperam, que não se deixaram levar por uma liderança corrompida. Glória a Deus por isso. Mas normalmente a maior parte, vamos dizer assim, acaba seguindo o que a liderança segue. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja marcada pelo orgulho, uma liderança orgulhosa e uma igreja orgulhosa. E o que que Jesus diz? Eis que eu estou à porta e bato. Aquele versículo que a gente tanto gosta de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. É uma mensagem de Jesus para uma igreja que fechou a porta para Jesus. É a mensagem de Jesus para uma igreja que se orgulhou tanto de si mesma que fechou a porta para Jesus. E Jesus está dizendo: eu estou à porta batendo. Se alguém se arrepender, vir e abrir a porta, então eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Então, amados, nós temos vivido esse tempo, sabe? Temos vivido um tempo em que muitos e muitos têm se orgulhado, têm deixado o orgulho tomar conta do seu coração. E nós precisamos entender que o orgulho é exatamente aquilo que levou o diabo a cair, né? Lúcifer a se tornar Satanás. A queda foi marcada por um coração orgulhoso. E porque o homem, né, o ser humano, desejou se tornar como Deus, ou seja, quis se orgulhar, não queria mais depender de Deus, mas queria ser como Deus, acabou caindo. Então, o orgulho é uma das características principais da natureza humana caída e é a principal característica de Satanás. Ele se orgulha de si mesmo, ele se acha muita coisa. E aí ele tenta colocar esse estilo de vida para o coração humano que já está corrompido, um estilo de vida de orgulho, de autoexaltação. E o que nós lemos aqui em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18? Que o orgulho vem antes da destruição, que o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o resultado de um coração orgulhoso, ou seja, que alimenta o orgulho, vai ser sempre a destruição. E talvez não fique tão claro uma destruição aqui nesse mundo natural, né? Tem pessoas que olham para suas vidas, não, mas eu sou um líder, eu tenho sucesso, eu conquistei coisas, né? Minha vida financeira é muito bem estruturada, eu sou líder de uma igreja muito grande, eu tô aqui abafando. Aí pensa assim, não, eu não tô vivendo destruição nenhuma, mas vai chegar lá no grande dia diante do Senhor e vai dizer, que isso, Senhor? Eu expulsei demônios em seu nome, eu preguei em seu nome, eu profetizei em seu nome. O Senhor vai dizer, não te conheço, afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Ou seja, vai ser uma destruição eterna, algo muito pior do que uma destruição aqui nesse mundo natural. Amados, é algo que a gente precisa olhar a respeito do orgulho, não para julgar o outro, mas para olhar para nós, para dentro do nosso coração. É muito fácil nós detectarmos se nós temos algum tipo de orgulho dentro de nós ou não. Se nós fizermos a pergunta para nós mesmos, será que eu sou orgulhoso? Será que eu me deixo levar pelo orgulho? E a gente fala assim, não, imagina, capaz, eu não. Sou super humilde. Pronto, o orgulho já está instalado ali. Amados, o orgulho é como uma erva daninha que é muito parecida com uma planta
que seja uma boa planta. Você olha e você fica ali, é como o trigo e o joio, você olha e às vezes não consegue discernir muito bem, né? Se você não conhecer, aí você não consegue discernir muito bem, ele se disfarça. É como um camaleão que consegue se disfarçar. O orgulho vem dessa forma, muito disfarçado. E a gente não pode tolerar o orgulho na nossa vida. Por isso que a gente tem que deixar o Senhor esquadrinhar o nosso coração, amados. Esquadrinhar o nosso coração. Por quê? Porque se existir orgulho, o resultado vai ser destruição. Eu não estou falando que tudo de ruim, coisas que nós enfrentamos é porque temos um coração orgulhoso. Não estou falando isso. Mas analise se talvez algumas destruições que você tem vivido sejam destruições na área material, financeira, ou sejam destruições em relacionamentos, destruições na sua vida profissional, perdas, quedas que você tem vivido. Será que não é resultado de alimentar um coração orgulhoso? Sabe, amados, eu não trago essa palavra aqui para vir como uma palavra de condenação para nós, mas é uma palavra para autoexame. Nós precisamos disso, sabe, amados? A palavra diz assim que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos 6, capítulo 6, versículo 11 fala isso. Mas como que eu vou me considerar morto para algo que eu não reconheço que pode estar atuando na minha vida? Se eu ignoro isso e digo assim, não, eu não tenho orgulho nenhum agindo em mim e pronto, acabou. E eu continuo vivendo sem deixar que o Espírito Santo venha e esquadrinhe o meu coração, como que eu vou me considerar morta para isso se eu nem permito que o Espírito Santo me mostre, me faça compreender que essa é uma característica intrínseca da natureza caída, porque a natureza caída assumiu essa característica para si, foi por causa dela que teve a queda, então o orgulho é uma característica da natureza caída, talvez a principal delas. Como que eu vou me considerar morto para algo que eu nem entendo e nem reconheço que eu preciso me considerar morto para ele? Então é por isso que a gente precisa deixar, amados, o Espírito Santo vir e esquadrinhar o nosso coração, para que a gente possa ter um posicionamento correto diante de Deus. Correto no sentido de permitir Deus trabalhar conosco. Sabe quantas vezes nós enfrentamos situações em nossa vida por alimentarmos orgulho, por não querermos reconhecer que estamos errados, por não querermos reconhecer e que precisamos pedir perdão. Sabe quantos relacionamentos sendo destruídos por causa de um coração altivo, orgulhoso? Quantos negócios sendo destruídos, vida financeira, vida material de muitas pessoas sendo destruídas. Por quê? Por causa do alimento do coração orgulhoso, que aí se junta com a ganância. E aquela pessoa não reconhece, não admite. E aí como que vai ser limpo disso? Como que vai ser purificado disso? Como que vai se considerar morto para esse pecado que é o orgulho, se nem consegue entender que isso está agindo, atuando na própria vida? Ah, amados, nós precisamos começar a ler a palavra e recebermos os confrontos do Senhor para nós, não para o outro. Quando nós lemos um versículo como esse, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quantas vezes nós lemos e vem alguém na nossa mente, ah, tal pessoa está vivendo aquele monte de destruição porque é orgulhoso. Mas e nós? E eu? Será que eu tenho algo que eu tenho alimentado dentro do meu coração que é uma raiz de orgulho? Será que eu permito ler essa palavra e deixar essa palavra entrar como uma espada afiada a ponto de dividir alma de espírito e me mostrar e me revelar se existe orgulho aqui dentro de mim? Será que eu deixo isso acontecer? Ou eu coloco um muro de proteção quando eu leio a palavra e eu só recebo aquilo que eu quero? Aquilo que não me confronta, eu recebo. Aquilo que me confronta, eu fecho meu coração e não recebo. Amados,
para que eu e você nós possamos viver toda a beleza que Deus tem para nossa vida, toda a edificação que Deus tem para nossa vida, sabe, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Primeiro nós precisamos deixar o nosso coração completamente livre diante de Deus. E para nós recebermos tudo o que Deus tem para nós, para Ele encher mesmo a nossa vida com toda a boa dádiva, com tudo aquilo que Ele tem para nós, mas nós precisamos passar por esse processo de reconhecer algumas coisas na nossa vida, de admitir algumas coisas e deixar a verdade de Deus nos libertar. E uma delas é o orgulho. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. E nós precisamos deixar o Senhor esquadrinhar. Eu quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando, a permitir que Ele venha e esquadrinhe o seu coração, assim como Ele está esquadrinhando o meu, para trazer a luz, sabe, para nos mostrar, para nos revelar. Não é para nos condenar, é para nos libertar que Ele faz isso. Quando o Senhor revela algo em nós que não está de acordo com a palavra, Ele vai aplainando o caminho, não é para nos envergonhar. Quando Ele vai podando aqueles galhos que estão crescendo de uma forma tortuosa, se um galho começa a crescer de uma forma tortuosa, ele precisa ser podado. É isso que Jesus disse lá em João capítulo 15. Nós precisamos passar pela poda do Senhor. E quando Ele começa a podar, não é algo que é bom, que é prazeroso. Não, amados, nós nos sentimos envergonhados muitas vezes. Por quê? Porque o Senhor começa a nos mostrar galhos que estão crescendo de uma forma completamente contrária aqui na nossa vida e que Ele quer podar. Preciso podar isso aqui, filha, eu preciso podar isso aqui. E quando o Senhor começa a fazer essa poda, amados, é dolorido. O processo da poda não é um processo indolor, é um processo dolorido. E quando o Senhor nos revela, por exemplo, que existe orgulho dentro do nosso coração, em alguma área, em alguma circunstância, em alguma situação, nós estamos alimentando um coração orgulhoso, ao invés de nos considerarmos mortos para isso, nós estamos alimentando, dando vida para o orgulho. Quando o Senhor nos mostra isso, é algo que a gente fica ali entristecido. Senhor, me perdoa, eu não quero ser assim, eu não quero agir assim. Me livre disso, leva isso embora, né? Eu quero aprender contigo, Senhor. A humildade e a mansidão, assim como Jesus nos falou, amados. Venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados, o Senhor anseia por uma igreja que tenha um coração ensinável, que tenha um coração que se rende ao Senhor, que aceita a repreensão, a correção, que quando ouve uma palavra de repreensão, logo se prostra diante do Senhor para dizer: Senhor, pode lidar comigo. Senhor, se tem algo que eu estou alimentando aqui do orgulho, se eu tenho alimentado isso, eu peço para o Senhor, pode trazer à tona para levar embora. E amados, quando o Senhor começa a lidar conosco, vai ficando visível, não tem como, amados, vai se tornar visível, principalmente para as pessoas que convivem conosco. Eles vão ver que Deus está lidando conosco, que Deus está trabalhando conosco. E nós não precisamos nos sentir envergonhados com isso, pelo contrário. Nós devemos testemunhar: Deus está trabalhando comigo, Deus está me moldando, Deus está lidando comigo nessa área. Sabe, amados, nós não devemos nos envergonhar, né? Muitas vezes nós não gostamos de falar das coisas que Deus trabalha dentro do nosso coração. E são as mudanças mais poderosas, são as transformações mais poderosas que acontecem, são as que acontecem de dentro para fora, sabe? Muitas pessoas falam: eu mudei, eu bebi, eu não bebo mais, eu agora não faço mais. Mas a verdadeira mudança, aquela que vai se tornar visível externamente, ela vem primeiro dentro do nosso coração. Primeiro Deus lida dentro de nós.
E muitas pessoas não aceitam, não admitem isso. E nós temos visto isso acontecer claramente na igreja do Senhor aqui no Brasil. Nós temos visto isso, é muito triste, amados, muito triste, porque nós vemos muitos escândalos têm vindo à tona na igreja brasileira, porque as pessoas não têm aberto seu coração para abandonar o orgulho. Pessoas que querem esconder o pecado, pessoas que não querem que venha à tona, pessoas que preferem fazer o que for necessário ser feito para não ser descoberta, para que aquele pecado não seja revelado. Amados, isso é muito triste. Isso é muito triste. Jesus falou para a igreja de Laodiceia: você acha que você está bem, mas você está pobre, cego, nu, miserável. Você precisa se arrepender. Amados, isso é muito sério. E a raiz de muitas coisas que vêm à tona, qual é? É o orgulho. Por quê? Porque antes da destruição vem o orgulho. Então, sempre que nós vemos a destruição, nós podemos olhar e pensar, e aí, será que essa destruição não é um resultado de um coração orgulhoso que não quis se render a Deus? Quando nós lemos, amados, deixa eu até abrir aqui minha Bíblia com os irmãos. Eu não ia ler esse texto aqui, mas eu vou abrir aqui em Apocalipse. Quando nós lemos a carta para a igreja de Tiatira, nós vemos uma mensagem bem forte do Senhor aqui. Tá no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 18 em diante, você pode ler a respeito da carta para a igreja de Tiatira. Eu quero ler com os irmãos só a parte assim em que vem o juízo de Deus, né? Para pessoas que acham que não tem juízo na igreja, existe, amados, existe juízo. É como o apóstolo Pedro escreveu: se para os justos é com dificuldade que eles vão ser salvos, ou seja, vai ser enfrentando tribulações e provações, imagine para aqueles que não são, para os ímpios. Imagina como que vai ser a vida deles, né? Então, existe sim o juízo de Deus sobre a igreja. O apóstolo Pedro também escreveu: o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Como será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Né? Se o juízo começa pela casa de Deus, imagine o que será dos ímpios e pecadores, ou seja, aqueles que não se rendem a Deus. Então, aqui nessa carta, nós lemos assim, ali no versículo 20 em diante, eu quero ler com os irmãos. Tá escrito bem assim, ó, em Apocalipse 2, do 20 em diante. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Amados, essa palavra é dura, certo? Mas olha o que Jesus está falando aqui. Eu tenho contra você, contra o pastor da igreja de Tiatira, que você tem tolerado uma mulher. Nós sabemos que isso daqui fala de um espírito, de uma atuação maligna, que pode agir através tanto de uma mulher quanto de um homem. Aquela mulher que se diz profetiza e com os seus ensinos ela induz o quê? Os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Por que não quer se arrepender? Porque é o orgulho que comanda o coração. Deus sempre dá tempo para o arrependimento, sempre, mas chega uma hora que vem o juízo, porque a pessoa não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e eu trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, a não ser que mudem, a não ser que reconheçam, que peçam perdão e que mudem a sua forma de agir. Amados, que eu e você
nós possamos compreender, entender que o orgulho é uma das formas que o diabo mais usa para reinar sobre a vida das pessoas. E isso tem invadido a igreja e as pessoas não têm se arrependido, não têm reconhecido, não têm deixado o Espírito Santo corrigir os seus caminhos. Que eu e você não sejamos assim, amados. Que eu e você, cada dia mais, nos rendamos ao Senhor e possamos deixar o Senhor esquadrinhar. E se Ele mostrar qualquer gota de orgulho que tiver no nosso coração, nós possamos dizer: pode limpar, pode levar embora, Senhor. Eu não quero alimentar isso. Eu quero aprender com o Senhor a ter um coração manso e humilde. Eu não quero alimentar soberba, orgulho, espírito altivo. Não quero. Ah, Senhor, amados, que eu e você, nós possamos viver assim, nos entregar totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Não deixar nada, que nada, absolutamente nada, nos impeça de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Que eu e você não deixemos o orgulho nos levar para um caminho de destruição. Pelo contrário, que eu e você possamos deixar o nosso coração sempre livre para a atuação do Senhor. E se por acaso houver alguma gota de orgulho aqui, alguma raiz de orgulho aqui, que nós possamos deixar o Senhor limpar, podar, levar embora mesmo. Em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Ah, Senhor, muito obrigada pelo teu ensino, pela tua exortação. Pai, nós não queremos alimentar um coração orgulhoso. Ah, Pai, esquadrinha o nosso coração. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Não nos deixa, Senhor, alimentar uma estrutura de soberba dentro de nós, de orgulho, de altivez. Não, Senhor. Pode esquadrinhar, pode trazer à tona tudo que ainda está em trevas, que possa estar em trevas aqui dentro de nós, pode trazer à tona para levar tudo isso embora, Senhor, para nos limpar, para nos purificar. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude nessa caminhada de aprendizado, como o Senhor Jesus disse, para nós aprendermos com Ele a mansidão e a humildade. Nós queremos aprender a mansidão e a humildade. Nós queremos viver assim. Tua palavra nos garante que a todo aquele que tem um espírito humilde, não um espírito altivo, mas um espírito humilde, ele vai herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os de espírito humilde, porque eles herdarão o reino dos céus. E é assim que nós queremos viver, Senhor. A tua palavra também nos garante que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra como herança. O Senhor tem coisas boas para nós. Ah, Senhor, mas para aquele de coração humilde. E nós queremos aprender com o Senhor a viver debaixo da humildade, da mansidão, de um coração rendido ao Senhor. Ah, Pai, de um coração quebrantado. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda, nós não queremos empinar o nosso nariz e achar que sabemos tudo. Quando nós errarmos, Senhor, nós não queremos esconder o nosso erro. Não, nós queremos assumir o nosso erro. Se envolver outras pessoas, queremos pedir perdão. Pai, nós não queremos alimentar um coração orgulhoso, nos ajuda nisso. Nós queremos alimentar um coração entregue e rendido ao Senhor. Pai, traz cura para a tua igreja. Senhor, nós clamamos a Ti porque confiamos no Senhor. Eu confio em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Na cura do Senhor, na limpeza do Senhor, no poder do Senhor agindo e atuando nos nossos corações. Ah, Pai, eu oro mesmo para que o Senhor levante líderes com um coração humilde e rendido ao Senhor, pastores segundo o Teu coração. Ah, Pai, nós temos vivido um tempo tão difícil, Pai, de tanta tristeza, ao olhar para o lado e ver tantos escândalos, tantas coisas malignas acontecendo no meio da Tua igreja, Senhor. Ah, Pai, por favor, Senhor, nós confiamos em Ti, como nós lemos no Teu texto aqui de Apocalipse, o Senhor mesmo está exercendo juízo, fazendo uma
uma atuação em tudo isso, porque como o apóstolo Pedro escreveu, o juízo começa pela casa do Senhor. Mas, Pai, quando nós vemos tudo isso, nosso coração se entristece, nosso coração fica triste. Senhor, se o meu coração ficar triste assim, ao ver todas essas circunstâncias, eu imagino o seu coração, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, como igreja, como o corpo de Cristo, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos um coração ensinável, nós queremos um coração rendido, queremos viver através do Teu Espírito, fortalecidos e capacitados pelo Teu Espírito, por meio da Sua graça, Pai. Senhor, não queremos alimentar o orgulho. Não queremos, Pai. Nós aprendemos aqui, antes da queda, sempre vem o orgulho. Um coração orgulhoso sempre vai trazer destruição. O resultado de um coração orgulhoso é sempre destruição. E nós não queremos viver isso. Nós não queremos viver a destruição. Pelo contrário, nós queremos viver a edificação do Senhor, a construção do Senhor. Pai, nos ajuda nisso. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha e esquadrinhe o nosso coração. Eu oro agora para que o Senhor esquadrinhe o meu coração, Pai. E aquilo que ainda possa existir de orgulho aqui, algo que eu alimente, Senhor, pode trazer à tona e pode podar. Pode podar, Senhor. Pode levar embora, Senhor. Quero viver de acordo com a sua vontade. Eu creio que os meus irmãos também querem, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos. Traz à tona aqueles que estão com o coração rendido ao Senhor nesse momento. Que o Senhor mesmo esquadrinhe os seus corações e o Senhor mesmo possa trazer, Senhor, à tona para que o Senhor possa limpar, podar, purificar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que a nossa vida seja para a Tua glória, Pai. Nós queremos que a nossa vida seja para a Tua glória. Nós queremos revelar a vida de Cristo sobre a terra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nisso. Nós queremos que através de nós, aqueles que não se renderam ao Senhor, eles possam se render, eles possam ver Cristo nas nossas vidas. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que não é através do orgulho, pelo contrário, é através de um coração humilde, de um coração manso, que as pessoas vão ver a sua vida em nós. Então nos ajuda, Pai, nos capacita, nos fortalece, em nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos a Ti, Pai, e age em nós, nos molda mesmo, nos transforma, porque nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.